Vamos falar agora. Tadeu, onde está você? Chega mais. Tadeu Arraes, coordenador lá de Goiás. Tadeu Arraes, fiz até uma rima pobre aqui. Coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro, condutor da maior pesquisa sobre escala 6x1 aqui do Brasil. Tadeu, que bom que você está aqui. Hoje a gente vai poder conversar com calma. Ô, Mauro, tudo bem? Como vai? Aqui, Pensando bem-vindo. aqui, ouvindo Manhã Brasil, estava até cochichando aqui, mas é um diário de notícias muito, assim, muito triste, né? A gente entender o Sim. país, muito realista entender o país pelas lentes do Manhã Brasil, né? É todo dia um choque. Obrigado. É um choque de esperança, mas também é um choque de apreensão, né? Mas é isso, temos que ir para frente. Vamos embora, vamos tentar. Vamos tentar. Nós, então, combinamos, você esteve aqui 10 dias atrás, né, Tadeu? Sim, semana passada. Semana passada, né? Apresentando em primeira mão, é isso mesmo. Apresentando em primeira mão a pesquisa, o resultado da pesquisa do Observatório Social do Estado Brasileiro sobre a escala 6x1. Né? Foi apresentado em primeira mão e a gente ficou de fazer uma segunda rodada, porque foi um dia meio apertado, a gente estava numa conjuntura bem estressada aquele dia e ficamos de voltar com mais calma. Né? E aqui já a Croezinha, grande Croezinha, figura popular. Ótimo. Ela é pop no mundo da esquerda brasileira. Croezinha, muito Eu acho bem-vinda. que é um pouco, Mauro, como a gente já tem um pouco mais de tempo, mas é esse tipo de comunicação, né, que nós acadêmicos não conseguimos fazer e tentamos construir alguns canais no período da pandemia, não é? Mas que aí esse outro modelo de comunicação, né, que é o Jones, Croezinha, enfim, todo esse pessoal da esquerda, que eles conseguiram, né? Então, há muito diálogo, não tenha dúvida, Mauro, que os nossos alunos mesmo, eles se alimentam da informação produzida por esses canais. Eles Sim. perguntam, eles fazem todo o diálogo, então isso é muito bom. Só tem de positivo em tudo isso. Legal. Não, e ó, o canal da Croezinha, eu gosto bastante, porque é um canal, é outra pegada, né? É outra vibe, não é a nossa vibe aqui dessa coisa da notícia, de conjuntura, né? Do hard news, como a gente diz no jornalismo, né? As principais notícias. Não, ela vai abordar a partir de uma angulação, de um olhar de esquerda. Eu vou botar na tela aqui, Croezinha. O canal dela, inscrevam-se lá, tá com 11 mil inscritos e ela faz programas que são extremamente divertidos. 11.500 inscritos. Digita aí no YouTube Croezinha, você chega lá. E aí ela vai entrando com temas que são temas laterais no sentido de que não é hard news, né? São features, a gente dizia no jornal, nem me lembro, a gente usava isso no jornalismo no passado. Ela aborda temas de relacionamento, temas curiosos, temas divertidos, e de fato ela faz umas entrevistas muito interessantes. E são muito bem editados, né, Mauro? Super, não, super. Bem O Jones esteve lá. E ó, aqui, ó, voz do Maxwell é revelada ao vivo. Pois é. Sim, sim. Ele mostrou a voz do Maxwell, muito divertida. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Tá. Jones e Crepe debatem ao vivo no meu chat. Tirem as crianças da sala. Muito legal. Gosto muito dessa pegada, porque Croezinha. é uma linguagem que permite a gente sair um pouco dessa aridez, né? Ela é Exatamente. mais, ela não é uma linguagem pessoal, então eu acho que é possível tirar coisas boas e engraçadas de qualquer pessoa, de qualquer entrevista, né? Eu acho que ela dá conta de fazer isso, né? Aqui o Jonathan dizendo, a Croezinha é massa. O Charles Moura dizendo, não, a Croezinha é pop, viu, gente? Esperando as melhores da Croezinha no Spotify. A Franceline dizendo, o Jones revelou tudo. Para mim ele não revelou, não. Para a Croezinha ele revelou. O Joaquim Pedro dizendo, a Croezinha é muito top. Croezinha é tudo. Onde está você, Croezinha? Deixa eu ver se ela falou aqui. Deixa eu ver se ela falou aqui. Obrigada, Mauro. Não, mas eu... Legal.
Legal, Croezinha. Muito bem chegado aqui. Muito bem-vindo. Croé, vamos fazer uma coisa? Numa sexta-feira, mais tranquila, talvez sexta que vem, vamos combinar. Olha aqui, ó, a Priscila dizendo, sugiro ela no Instagram, agora vou sigo ela no Instagram e agora vou seguir no YouTube. E alguém aqui dizendo da diversão, que tem tudo, tá? Bom, se a gente tiver uma agenda, uma sexta-feira mais... Ela tá dizendo que já tá no Instagram, viu? Sexta que vem você vem aqui, tá bom, Croezinha? Pra gente jogar a conversa, fazer fofoca, Croezinha. Não tem coisa melhor na vida do que fofoca. E eu não faço fofoca aqui, né? Então eu trago a Croezinha, a gente faz fofoca aqui. Vamos ver se sexta-feira que vem a gente marca, Croé, tá bom? Bom, Tadeu Arraes. Quero saber tudo sobre a pesquisa. Você, como sempre, é um professor, né? E aí faz sempre a sua apresentação, suporte de tabelas, dados, tal. Você me diz quando eu boto no ar e vou girando aqui a tua Mas antes de ser professor, Mauro, eu fui trabalhador da 6x1, né? Então, eu tento entender essa realidade a partir dessa lente, né? E uma parte significativa dos membros da equipe de execução da pesquisa também foram trabalhadores da 6x1. Né? No fundo, ninguém escapa da 6x1, essa é a grande questão. Existe uma dinâmica geracional no significado do trabalho e da 6x1, mas nós não escapamos, entendeu? Nós somos, brincando aqui hoje, você entrevistou dia desse um italiano, né? Então, fazendo homenagem aliás, entrevista fantástica, conversa fantástica. O José Luiz Del Roio, o nome histórico do comunismo brasileiro. Então, lembrando aqui dessa dimensão mais pitoresca, né, das escalas, dessas contradisciplinas, né? Eu lembro sempre com os meninos um texto de um escritor italiano que eu gosto muito, que é o Ítalo Calvino, né? E ele tem um texto meio que infantil, juvenil, chamado Marcovaldo ou As Estações na Cidade, né? Um personagem que ele cria para descrever como ele se relaciona com o trabalho, com a natureza, com a família, mas principalmente com o trabalho. E ele é um autor clássico, né? Participou do Partido Comunista e tudo mais. Então, é muito engraçado, porque tem essa dimensão. Então, o que eu quero dizer, assim, quando a gente conversa com os trabalhadores da 6x1, também existe essa dimensão das contradisciplinas que eles utilizam para tentar sobreviver. Porque se assim não for assim, eles não sobrevivem, né? Então, é muito interessante. Cada vez menos, porque os mecanismos de vigilância, como nós discutiremos aqui, foram ampliados ao extremo, né? Então, isso significa que eles têm um peso maior, um adoecimento maior, mas eles também constroem, eles não são... É uma juventude que eu diria para você que, apesar do sofrimento, apesar da falta de perspectiva, ela ainda é uma juventude que move esse país. Tá? E é sobre isso que eu queria discutir. É a partir desse princípio que eu queria levantar alguns pontos aqui, a partir da apresentação, e concluir essa apresentação e levantar 2 pontos que eu acho que são fundamentais. Um sobre os professores da 6x1, né, que também foram identificados na pesquisa. Tá? Se puder passar, então, pode passar a segunda. Vamos em frente. Lembrando que todos os dados aí estão disponíveis, são nossos parceiros, aí, Manhã Brasil, a DUF, os sindicatos, né? Então, Mauro, a primeira questão que, se a gente fosse identificar uma mudança da semana passada para essa, ou dos últimos 15 dias, a gente tem que aprender ou exercitar, né, essa tentativa constante de identificar as ondas, identificar os movimentos, uma leitura conjuntural. Né? Então, a gente tem percebido manifestações formais, principalmente do varejo, do setor de saúde, sobre o fim da escala 6x1. Né? Por um lado, isso é interessante, porque eles estão percebendo que o movimento caminha, e caminha a passos largos, tem adesão, mas, por outro lado, eles veem uma contra-estratégia, apoiada sempre pela mídia, e a partir daí de outras estratégias. Então, as manchetes em todo o Brasil foram essas.
escala inviabiliza pequenos comércios, donos de hospitais iniciam pressão, fim da 6 por 1 favorece eventos, é assim, ela está em todos os jornais, é o que a gente chama de discurso metonímico, poderia, assim, usar essa expressão, ele pega uma parte, né, e essa parte ele generaliza para o todo, porque a partir daí ele consegue adesão, ou consegue um contradiscurso, né, contra os trabalhadores, né. Então, eu começo com isso, porque essa reflexão já está no livro que nós publicamos e está disponível para todos. E por que ela está, Mauro? Porque este setor, e é preciso dizer isso, teve faturamento em 2013, Mauro. Veja, as 300 maiores empresas do varejo, faturamento foi de 1,12 trilhões de reais. Tá? Assim, não é bilhão, para as pessoas entenderem, sim, não é bilhão e não é o setor todo. Tá? São as 300 maiores. Entendeu? As 300 maiores, que são as grandes redes do varejo, os grandes grupos ligados ao setor farmacêutico, né? Enfim, a alimentação predominante, que aí vai Magazine Luiza, vai Carrefour, vai Açaí, vai papapá, tá? Esses 300, o ranking dos 300, declararam um faturamento de 1,1 trilhão de reais. Veja, 300, as pessoas têm que entender isso, tá? Então, esses mesmos que estão reclamando, eles não estão reclamando para o pequeno varejo lá de Ipirá, não estão reclamando sobre de Bacabal, não estão reclamando aqui do Centro-Oeste ou do Sul, não, eles estão reclamando a partir desses 300, que é quem aglomera. Eles empregam também, em torno de 1,5 milhão de trabalhadores. Então, veja, nós temos a 6 por 1 que predomina nesse setor, nós já demonstramos, mapeamos isso, já está nos livros, tá? Então, nós sabemos que as 300 maiores têm 1 trilhão, essas 300 maiores empregam em torno de 1,5 milhão de trabalhadores, ok? E aí isso desmantela o primeiro discurso, que é a ideia de que o setor de varejo, ele é diferente dos demais setores, na lógica do desenvolvimento econômico, ele é menos concentrado. Não, ele segue a rigor o mesmo padrão, ele é muito concentrado. Agora, do ponto de vista da repercussão da luta política, isso é importante o que você traz, porque há uma ideia falsa, que é o que você denuncia, de que haveria um certo consenso. É que é tão óbvio que a escala 6 por 1 é uma escala de origem escravocrata, que é uma escala que liquida com a vida das pessoas, que começa a criar-se um senso comum de que não, está resolvido, vai acabar a escala 6 por 1. Não vai acabar a escala 6 por 1, a não ser com muita luta. Vai ter resistência, e agora eles estão fazendo o que eles mais sabem no Congresso, né? Que é articular silenciosamente a resistência ao fim da escala 6 por 1. Né? Sim, e por isso que a gente tem que criar o contradiscurso, e aí a história do Brasil prova isso. Nós temos que criar, é como se fosse uma cartilha de vanguarda, né, para criar os argumentos, porque basicamente é isso. Não estou aqui para discutir a 6 por 1, mas historicamente não teve um ganho trabalhista que não implicasse em muita luta, e, por outro lado, algum desespero, algum grau de desespero, muitas vezes demasiado desespero, das elites nacionais. Sim. Então, a história é muito clara. A abolição, por exemplo, nossa foi progressista, sempre. Ela nunca podia ser total, geral e restrita. Ela sempre Sim. foi. Né? E a escala 6 por 1 é um pouco disso, mas isso não impede que a gente tenha discursos, seja o discurso da prática, da vivência, igual os trabalhadores agora fizeram o break, seja o discurso acadêmico, sabe, que vai parar no parlamento e vai poder dizer, olha, vamos parar aqui, vamos conversar, vamos pegar dados, por exemplo, do cadastro de empresas. Aí no cadastro de empresas, lá vai dizer que as empresas com mais de 500 empregados, né, elas
elas somam um total de 0,09% do total das empresas. No entanto, elas empregam quase 20%. Isso comprova, portanto, a tese, e não é uma tese, porque ela não parte de uma elaboração, ela parte da constatação dos dados, de que este setor é concentrado. E aí, mais do que isso, como está no livro lá, eu acho interessante, nós tentamos fazer uma correlação dessa rede com as isenções fiscais e as exonerações. Então, são eles que ganham. Entendeu? São eles Tadeu, que ganham. Antes de continuar, deixa eu registrar aqui. Primeiro que havia o pessoal observando que o teu som estava baixo, eu aumentei, tá? Ótimo. Aí, gente, se deu certo aqui o aumento do som. Eu vou verificar aqui. Tá. A outra coisa é a seguinte, mensagens aqui, pessoal chegando como membras, o Cássio Peg chegando, o Felipe Marim falando que as estatais estão na mira do programa Inova, do Ministério da Gestão de Estero do EC, a Mara, sempre com a gente aqui, presenteou uma assinatura do canal Junis agora aqui do Farol Brasil, o Arada, membro por um mês, muito bem chegado aqui, e a Mara, que é a nossa parceira aqui, apoiadora há 2 meses, mas estava no chat bem antes disso, ela está dizendo, Tadeu, sugiro pôr a pesquisa na primeira página do site do Observatório. Ela diz que alguns têm dificuldade de achar a pesquisa no site. Qual que é o endereço do site, inclusive, Tadeu? www.observatório.com.br, mas é possível entrar no Instagram. Nós estamos tendo, Mauro, como qualquer projeto, a gente tem um pouco de dificuldades na lida, principalmente, inclusive, a questão de recursos e tudo mais, porque nós tínhamos, por exemplo, um dos maiores bancos de dados do país, e a gente está tendo dificuldade no gerenciamento disso. No segundo semestre, agora, a gente deve mudar um pouco essa dinâmica, mas está lá, está no canal Porque o Estado Importa também, lá nos nossos vídeos, tá? E nas redes sociais do Sindicato dos Comerciários, está rodando muito, tá? Então, mas, de qualquer modo, eu agradeço aí a sugestão da Mara e registrando finalmente o Exacol. Chega aqui como novo membro, continuando com a apresentação, está aqui. Então, Mauro, aí, para fechar este argumento, né, para caminhar, quais são as 4 funções, não é, com maior estoque, e aqui eu estou falando do emprego formal, não é da pesquisa, a pesquisa vem agora, essa é uma pesquisa de base secundária, primeiro, que nós fizemos essa pesquisa que está por atlas regionais, mas vamos lá, olha, repositor, atendente, operador e vendedor de comércio varejista. Essas 4 ocupações, mano, tem 3,1 milhões de empregos acima de 40 horas. Então, elas são majoritariamente a escala 6x1. Quais são elas, de novo? Quais são? Repositor de mercadorias, atendente de loja, operador de caixa e vendedor de comércio. Perfeito. Você pode perceber que ela tem um corte de gênero, não é? Então, repositor tem mais homens, operadores de caixa mais mulheres. Isso tem uma explicação lógica e isso tem um impacto também na saúde. Veja lá, a bolinha azul escura, então do lado esquerdo são homens. Do lado direito, a bolinha azul clara, a coluna são mulheres, e dá para ver, de fato, vendedor de comércio varejista, muito mais mulher, operador de caixa, muito mais mulher, atendente de loja e mercado mais equilibrado, e repositor de estoque, repositor de mercadoria, muito mais homem. Mais os homens. E aí, se você puder, né, passar a próxima, que aí eu farei 2 clivagens, aí já a parte da pesquisa, a correlação. Tá? Eu fiz aqui 2 clivagens para antes de entrar na questão da saúde, que é a clivagem dos operadores de caixa, as funções de caixa, depois o curso superior, porque eu quero tentar desmistificar essa ideia da relação do curso superior com a 6x1 e depois os professores. Então, veja, as funções de caixa, mano, que é
que talvez estejam aí entre as 3 mais precarizadas pelas condições, ok? Pelas condições de trabalho. Vamos imaginar o que é a função de caixa. Ela é feminina. Se eu estiver falando alguma coisa que foge do padrão, acho que o público pode até fazer as observações aí, porque certamente existem operadores de caixa aqui, né? Então, veja, o que ocorre? O operador de caixa é a linha de frente, né? Ela é a vanguarda do mercado. Então, quando você sai do mercado e você faz suas compras, você lida com a operadora de caixa. Portanto, você lida com os atrasos, com dinâmica de preços equivocados, você lida com dinâmicas de filas muito longas, com a impaciência. Então, o contato entre a operadora de caixa e o Mauro é imediato. Então, ela está muito mais exposta à violência, a diferentes formas de assédio. Os relatos são incríveis. Então, vamos lá. Além disso, 97%, ou 97,99% dos entrevistados que responderam, né, a estarem trabalhando nessas profissões, ganham até 2.120, até um salário e meio. Volto a dizer, se eu fizer a triagem, Mauro, eu vou pegar esse 2.120, vou ver que ele está no contraturno, às vezes está à noite. Eu recebi de uma operadora de caixa, semana passada, assim, falando, professor, olha aí em Aparecida, um grande mercado, agora vai até meia-noite. Uhum. E quem arca com o custo do transporte? Ele não tem nenhum acréscimo. Quem trabalhou à noite sabe disso. Eu trabalhei em compensação de banco muito tempo, de madrugada, né? Então, eu sei o que é. Quando se é muito jovem, ainda está tranquilo. Você imagina que sua realidade vai ser sempre assim. Sim. Mas depois não. Então, se você pegar bem aqui, Mauro, os que ganham até 2.830, ali vai ser o chefe de caixa, né? E às vezes fiscal de caixa, que a diferença, Mauro, de salário, de remuneração, às vezes é R$300. Uhum. Eu desafio as pessoas, podem entrar lá no plano de cargos do Carrefour, do Açaí, vocês vão verão isso aqui. Olha aqui que interessante, Tadeu. O Nicolas da Silva Alves diz, só chego em 2K em 2000 por causa do adicional noturno e insalubridade. A Joedna diz, eu fui operadora e depois fui promovida a fiscal de caixa entre 1991 e 98. A Franceline diz, verdade, gente, já fui operadora de caixa e era bem isso, o assédio era terrível. O Guilherme Fernandes, que diz que já trabalhou em telemarketing, 20 minutos para almoçar no telemarketing da Magalu. César Martins, caixa pesa, passa troco, empacota, os caixas são tudo gente 4 em 1. E aí o Guilherme dizendo aqui, já trabalhei na 6x1 em telemarketing, então lá na Magalu é desumano. É isso aí. Pois é, Mauro. Olha, nós teremos um texto da professora Tatiane, que é uma das principais agentes dessa pesquisa, professora da UEG, e ela vai analisar o telemarketing no Atlas que a gente está publicando. E ela foi operadora de telemarketing. Inclusive, foi minha aluna lá antigamente, ela era professora de telemarketing. O que ocorre? Então, por exemplo, o mercado de trabalho, tem vários autores, o Ibraga, uma série de outros, autores muito bons que analisam o mercado de trabalho, e nas publicações da década de final de 90, 2000, havia uma ideia relativamente consensual que o core da precarização do trabalho estava no call center. Por quê? Porque o call center era como se fosse a vanguarda do processo de precarização. Então, era muito comum a entrada do jovem no mercado de trabalho ser do call center. Ok? Só que o call center começa, é muito estoque, é muito. Só que ele está escondido. A engenharia dele é outra. Ele tem uma outra dinâmica do processo de disciplinarização. Tão terrível quanto o varejo. Não é? Ocorre que, por exemplo, e isso ocorreu há 2 meses, 1 mês atrás, o relato. A operadora de caixa chega e diz o seguinte, olha, hoje faltaram 4, 5 caixas, por N motivos. Começa a se exigir mais deles. Então, você pensa um
um mercado que tem 18 gôndolas, e tem previsão de funcionamento, gôndolas não, 18 caixas, e tem previsão de funcionamento naquele determinado horário de 12. Vão 4. A pressão nesses 4 cai toda por eles. Claro. Entendeu? Inclusive, ocorrências de agressividade, de agressão física e tudo mais. E vamos pensar na dinâmica das mulheres, né? Depois eu queria colocar isso para correlacionar, inclusive, com as professoras. Tá? Então, olha, é um pouco disso. Impressionante a presença do pessoal 6x1 aqui no nosso chat. Sim. Tá? Mauro, e deixa eu só dizer uma coisinha, tanto que é legal isso, porque seria muito estranho se eles dissessem algo diferente. Claro. Significaria que a pesquisa que metodologicamente a pesquisa caminhou por outro caminho, né? Por isso foi importante a participação desses trabalhadores na elaboração da pesquisa. Isso é um ponto que eu queria destacar. O CF Ramalho diz: já trabalhei como telemarketing escala 6x1. Alimak Ariev. Meu trabalho foi de caixa de loja de roupas. Ficava em pé o dia todo. Em algum momento fui promovida a chefe de caixa de 3 lojas. Liberava o dinheiro do carro forte, fazia fechamento das caixas. A Franci diz: também já fui operadora de caixa. Saía às 11 e só voltava à 1 da manhã. O Felipe Marim: uma ex-namorada trabalhava de operadora de caixa no Carrefour. Ela chegava a escalas 7x1 e 8x1. Apareceu no programa da Fátima Bernardes, porque tinha anotado todas as centenas de assédios. Alguém aqui, inclusive... aqui, ó. No telemarketing, os grilhões são os headphones. E ele completa aqui: no telemarketing te manda embora se você for muito no banheiro. Alguém aqui falou dessa questão de repositor. Não é exatamente... A Cristina diz: trabalhar em supermercado é uma exploração. Minha filha trabalha. Cara, impressionante. O Antônio Raposo: operadores de caixa lidam com todos os setores do mercado e com todas as insatisfações do cliente. Isso aí. Alguém aqui falou que foi repositor de estoque e que tinha que subir com 2 metros com 2 pacotes desses enormes de arroz nas costas. Era uma coisa impressionante, impressionante. E aí o Vitorista Melo diz: sou servidor federal e onde trabalho todos apoiam essa luta. Vamos em frente. Aí, Mauro, se passar o próximo, essa aqui, como eu havia dito, Mauro, o sindicato, o Márcio, o presidente do sindicato, eles estão produzindo o dashboard para disponibilizar, eu acho que esse mês, que é um trabalho muito grande. Então, será possível, a partir daí, fazer cruzamentos? Porque existem vários modos de cruzar essas informações. Eu fiz um cruzamento aqui, Mauro, para tentar correlacionar um pouco com aquela matéria que você comentou aqui dia desses, sobre o mercado de trabalho. Então, o que nós fizemos aqui? Eu peguei a função de operador de caixa, Mauro, e nós construímos, na escala municipal, mas aqui eu coloquei estadual, a diferença de remuneração no Brasil, da função de operador de caixa. Por um simples motivo. Veja bem, o salário no Brasil, o salário mínimo no Brasil, tá? Foi uma conquista histórica. Se a gente lembrar lá atrás, poucas pessoas se lembram disso, o salário mínimo era regionalizado. O salário mínimo já foi regionalizado, não é? Então, eu vou continuando aqui, porque o Mauro sumiu, mas ele deve estar aparecendo aí, pode ser alguma coisa técnica. Então, o que significa isso? Que o salário mínimo era diferente por estado, né, em algumas regiões, etc., e etc. Tá? Hoje, o salário mínimo não é regionalizado, por assim dizer, não é? No entanto, existe uma regionalização no poder do salário mínimo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: no sul do Piauí, o salário mínimo tem um determinado poder de compra, no oeste do Paraná ele tem outro, e no Amazonas ele tem outro. Então, o salário mínimo nivela um tipo específico de rendimento
em um país que é extremamente desigual. Essa é a primeira questão. Tem que olhar isso. Por isso que a política de congelamento do salário mínimo, e não foi outra coisa senão congelamento, ela terá repercussões materiais muito sérias nos próximos 10 anos, 5 anos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que, tendo esse mercado extremamente regionalizado, o custo da mão de obra e o valor da cesta básica também é diferente. Entendeu? Então, por exemplo, para confirmar essa hipótese, que ela está tanto no DIEESE quanto na PNAD, nós fizemos, então, com os operadores de caixa. Então, Mauro, a média, por exemplo, Mato Grosso do Sul, região norte, Piauí, né, um pouco ali de Pernambuco e tudo, tem as rendas, os salários menores na função de operador de caixa. Certo. Quer dizer, além de serem mais explorados pelas dinâmicas, inclusive dinâmicas regionais, nós estamos falando disso, eles ganham menos. Então, assim, o mesmo grupo que paga em Goiânia X, ou pode pagar 1.750, vai pagar lá até um salário mínimo. Então, veja, por que a gente tem que ter essa visão aqui? Por quê? Porque o contradiscurso, o discurso contra a nossa pauta, ele tem toda essa dinâmica aqui na cabeça. Uhum. Mas ele tem todinha, Mauro, não tenha dúvida. Eu digo para você, se nós fôssemos entrevistar um CEO do Carrefour aqui, ou sei lá o que chamam, ele teria esses dados na ponta da... Perfeito. E a gente tem que começar, porque para desmistificar isso, falar, não, olha, os regionais, por exemplo, como o Mateus, né, que está muito no Maranhão, no Nordeste, vamos lembrar o que aconteceu, greve, vamos lembrar. Então, todos eles, nesse momento, estão juntos, tá? Alguns fazendo uma campanha de diversidade, um pouco mais com a pegada relativamente identitária, como a Magalu, mas todos estão no mesmo processo de explorar o trabalhador, e 70% desse pessoal vai ganhar uma mixaria. Tadeu, 2 observações aqui, ou 3. Primeiro é a notícia, acabou de sair, agora há pouquinho, a China retalhou, tá? Foi o tema principal hoje da nossa manchete, foi o que mais falamos hoje sobre isso. Acabou de sair a retaliação da China às tarifas dos Estados Unidos. Tarifa dos Estados Unidos na casa dos 65% total, né? Os 20% que já eram, mais os 34%. A China acabou de anunciar tarifas de 34% sobre importações dos Estados Unidos. Está aí a guerra comercial escalando cada vez mais. Vamos ver o que acontece nesse fim de semana. Queda global das bolsas nessa manhã, global. E, para vocês terem uma ideia, a Bolsa de Frankfurt caiu 5% e a de Milão 7%. Quedas muito, muito grandes acontecendo. Então, o cenário aí, as nuvens vão se adensando. Quem está aqui com a gente é a Thalita, nossa Thalita. É ela mesma, a âncora do Cultura Brasileira, toda noite, segunda a sexta, 7 da noite aqui. Bom dia, camaradas. Tem os trabalhadores de shopping center. Trabalhei muito tempo e à noite. Muitas vezes saía 23, meia-noite, mas nunca houve adicional noturno. Trabalhadores de shopping são ultra explorados, diz a Thalita aqui. Mauro, deixa eu dar uma opinião sobre a questão. Oi, a Thalita, né? Aliás, tem acompanhado, viu? É um programa muito leve, mais muito duro também, mas é um programa duro, né? Leveza com dureza. Deixa eu citar algo aqui que ocorreu. Na penúltima manifestação da 6x1, nós fizemos uma manifestação em Goiânia, viu? Né? Uhum. Essa manifestação consistiu basicamente no seguinte, e isso é para provar nossa luta, viu? Em homenagem à Thalita. Consistiu no seguinte, 6 militantes do PCBR, tá? 6 militantes do PCBR, mais 3 membros do Observatório do Estado Social, nós fomos para o shopping, panfletar no shopping. Tá? Enquanto as centrais sindicais, o próprio VAT, todo mundo se afastou daquela manifestação daquele período, e é preciso dizer, como eu não tenho nenhum tipo de compromisso orgânico,
Mas então eu posso dizer, fazer a crítica. Eu acho que o VAT tem a agenda dele perfeito, compreende, etc, etc. Naquele momento, fomos só nós, foram 9 pessoas. E nós fomos panfletar no shopping, foi uma conversa muito agradável, todos os membros aqui sempre são muito agradáveis, aliás, e parceiros, e, inclusive, no shopping, nós fomos impedidos, eu particularmente panfletei dentro do shopping, a segurança chamou, etc, etc, pedindo para que não fizesse aquilo, porque era gravado, muito embora eles dissessem depois, os trabalhadores, que concordavam com a pauta. E no Brasil hoje, Mauro, existem em torno de 1.100.000 trabalhadores em shopping. Tá? 1.100.000. E o shopping é o trabalho mais enganoso que existe. Por exemplo, se a gente pegar a CID daqueles afastamentos e tentar localizar por área, você vai observar muita coisa no shopping. Fora uma pressão que existe sobre vestimenta, toda uma ideia de estética que tem. E as mulheres ficam em pé, não é? Tem o sorriso, né, constante, os quiosques de famosos. Aí eu conversei com pessoas que diziam o seguinte: estou sendo gravado. Então, depois, se é possível, a gente conversa. Então, eles são gravados, sabe? A produtividade extrema, não senta. Então, Thalita está corretíssima. É preciso também ocupar esses espaços e saber que os trabalhadores são solidários à causa. A direita está desesperada, os atacadistas estão desesperados, porque eles sabem que é uma causa que tem clamor popular. Não é por outra coisa. Ok, vamos em frente. Se quiser passar o curso superior, que é uma das coisas que, Mauro, aí eu peguei da pesquisa isso aqui, porque quem for acessar o dashboard pode filtrar lá, né? Quem tem curso superior. E quase 850 respondentes têm curso superior, ok? Então, são duas questões aqui, né? A primeira delas é que uma parte significativa, ou seja, mais da metade, 50% mais um, isso aqui é a maioria, né? São operadores de caixa, operador de telemarketing, vendedor, recepcionistas e garçons. Ou seja, o senhor tem curso superior e está no trabalho precário. Sabe, irmão? Nós temos que discutir o papel da universidade nesse país. E, principalmente, o papel da universidade pública. Não quero discutir o da privada, não. Quero discutir o papel da universidade pública. A precarização frequenta os bancos das universidades públicas, principalmente o noturno. Então, o que acontece? Operador de telemarketing, vendedor, recepcionista, 51%. Okay? Os outros 49% do pessoal do curso superior serão, é óbvio, aqueles que ganham mais, um pouco melhor. E aqui tem uma lembrança no nosso discurso. 6 por 1, a luta contra 6 por 1 não é só a luta por salário. É o combo, mano. Salário, carga horária, adoecimento. É o combo. Porque se for só por carga horária, eu posso dizer, olha, o professor Tadeu pode, eventualmente, trabalhar na 6 por 1. Você disse isso dia desse, né, Mauro? Que você e o Marcos trabalham na 7 por 0, né? Mas nós estamos aqui trabalhando, tendo uma conversa produtiva e agradável. Não vou comparar com operador de caixa, operador de telemarketing. Claro. Né? Então, tem uma camada do curso superior, tá? Uma camada do curso superior. Mauro, vamos lembrar que o desemprego, e aí é uma coisa que eu sempre falo, porque eu não sou economista, eu sou geógrafo, né? Mas eu gosto de ler sobre economia, mas sempre quando for divulgar a taxa de desemprego, lembrar que ela é uma média, e lembrar que o desemprego entre os jovens ultrapassa o 17%, e já chegou a mais de 20%. O desemprego entre os jovens. Sério? Sim. Entendeu? Inclusive está no livro. Então, é o desemprego entre jovens, porque como a taxa média, ela vai pegar uma média, né, 40, agora dos jovens. Por isso que, depois eu vou entrar nessa, o segundo manchete ninguém quer trabalhar mais nos mercados. Não quer, porque, apesar de ser um regime escravocrata, os jovens sabem que eles estão, de certo modo, metaforicamente,
protegidos por uma Constituição que aboliu a escravidão há algum tempo. Então, eles não são bobos. A nossa juventude não é boba. Tá, então, se puder passar para o outro. Só aqui colocando o comentário antes de passar para o outro, do Celocelo. Trabalhei no Mateus. O Mateus é um grupo de atacado e varejo lá no Nordeste, quando eu vou lá visitar. No Maranhão, tem Imperatriz, São Luís. Isso, quando eu vou lá em Parnaíba, de vez em quando vamos lá nesse mercado aí. Né? Tem Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Lagoas, Paraíba. Ele é muito forte. Pernambuco, Sergipe é um grupo forte no Nordeste. E o Celocelo, é esse o seu nome? Deixa eu ver. Celocelo, é isso, tá certo. Trabalhei no Mateus ano passado e a melhor coisa que fiz foi sair, pois o que o trabalhador passa ali dentro é desumano. É isso aí. É isso aí. Sim, o Mateus. Mauro, você já observou que os nossos filhos, né? Eu estou dizendo também aqui, e a juventude não fala mais assim, eu tenho saudade daquele trabalho, daquela ambiência, eu tenho saudade da redação, né? Eu tenho certeza que se você perguntar para os jornalistas, ninguém mais tem saudade da redação, né? Dos ambientes, porque mudou muito, né? Eu trabalhei na construção civil, Mauro, e eu não tenho mágoas da construção civil. É incrível. Eu trabalhei na 6x1 na construção civil, formal, na antiga Incol. Não tenho mágoas. Eu achava um ambiente, sabe, muito diferente do que é de hoje, onde você tem metas, produtividade, né? Bom, aí, Mauro, a participação dos respondentes, que tem curso superior, por que eu coloquei aqui? Porque para fazer a clivagem com a educação, tá? Então, 17% está na educação. Então, muita gente estranhou, as pessoas estão analisando os dados, falam, poxa, Tadeu, mas tem muita educação, muito professor. Eu falei, pois é, tem muito professor. Pesquisa existe para isso, para revelar, tirar a venda daquilo que a gente achava que sabia. Ou seja, professor trabalha 6x1. Aliás, professor trabalha mais que 6x1, por conta de turnos, contraturnos, finais de semana e tudo mais. Entendeu? Então, o que nós tivemos foi isso. Né? Então, serviços de educação, é claro, tem professores que são professores de academia, etc., mas muitos professores de rede, né? Aí, Mauro, nesse sentido, só para mostrar como é aqui a questão dos professores, se você puder passar a próxima, eu vou mostrar como eles responderam a planilha. Né? Então, por que fiz a clivagem dos professores, Mauro? Por um motivo muito simples. E eu trabalho em curso de formação de professores. Não é? Sou professor de geografia, trabalho no noturno. Trabalho em pós-graduação, etc., mas basicamente isso, né? E você observa uma mudança de perfil e uma desesperança em relação à profissão docente. Muito embora a média de salário seja um pouco maior, não é? E nós estamos vivendo uma epidemia, sabe? Quando você deu a notícia da China, aí, eu pensando assim, como o Trump está enrolado, porque ele está enrolado. Porque essa nossa discussão de precarização do trabalho aqui, nos Estados Unidos, muito embora tenha sido vencida, ela venceu por um lado negativo. Né? Os Estados Unidos têm um problema grave no mercado de trabalho. Né? Os Estados Unidos têm um paralelo com o Brasil em duas curvas. E a gente está seguindo muito bem. Você pode pegar, eu depois te mando os dados dessas duas curvas. Uma curva é a população carcerária. Tá? A outra curva é a população de rua. Tá? Eu não falo em situação de rua, Mauro. Não vou discutir esse termo aqui, mas eu não acho que seja uma questão conjuntural mais, é uma questão estrutural. E a gente tem que parar com o eufemismo. E a curva dos Estados Unidos, Mauro, é muito parecida com a do Brasil, viu? Depois eu vou te mandar, pra você até mostrar para o Jones, que eu sei que ele trabalha com isso. Por quê? Porque os dados do DIPEM, nós temos dados regulares sobre a população carcerária. E ela é o mesmo da população nos Estados Unidos carcerária, e a de rua daqui parece muito com a população de rua lá. E as duas soluções, do ponto de vista neoliberal, que são paradigmáticas, também são as de lá e são as daqui.
privatização via encarceramento, internação via privatização, internação compulsória, que é os dois mercados. Já que não se pode, em tese, nas chamadas democracias ocidentais, fazer a solução final, porque essa solução final ocorre no varejo, não ocorre no atacado, para ser bem sincero, ocorre como está ocorrendo na Bahia, que, aliás, a conversa com o professor foi paradigmática. O que ele falou, Mauro, o que ele falou, talvez tenha sido... Samuel Vida, professor Samuel Vida. Falou, tem que ficar gravado. O discurso da segurança vai virar paradigma da esquerda, ou da esquerda não, dos progressistas. Sim. Porque vai ser a maneira como eles vão se inserir na concorrência, o que significa que o Caiado será vencedor no sentido discursivo, né? Sim, sim. Então, Mauro... Agora, essa questão dos professores, só uma observação, eu tenho alguns amigos e amigas professoras, a situação é desesperadora mesmo, todo mundo querendo deixar de ser professor, essa é a verdade. E se você assiste ou assistir esta série Adolescência, que na Netflix está fazendo um grande sucesso, você vê a situação dos professores lá na Inglaterra, hein? A grande Inglaterra. É desesperadora também, cara. É desesperadora. Em todo lugar. A degradação. O neoliberalismo, o modelo neoliberal que está na Inglaterra, está aqui, está nos Estados Unidos, ele vai homogeneizando esse desmoronamento do mundo, né? Sim, Mauro, e assim, é muito sério, sabe? É muito sério. E por que eu acho que no segundo semestre, se a equipe do Observatório tiver energia, nós faremos uma pesquisa nacional sobre isso. Legal. Sabe? Mas a gente quer mobilizar, porque é desesperador. E aí, ele é mais desesperador, né? Ele é desesperador quando você observa no micro, ok? A experiência de um professor, a experiência de uma cidade como Campinas, a experiência disso ou daquilo. Agora, quando você observa no macro, no Brasil, aí ele é apocalíptico, ele não é desesperador. Vamos passar para a próxima, para a gente ver. Vamos, tá aqui já. Vamos lá. Porque isso aqui vai fazer parte na nossa argumentação da 6x1. Então, vamos lá, Mauro. Olha, eu costumo dizer o seguinte. Vamos juntar no dia de hoje, sexta-feira. Sexta-feira é legal. Todos os shoppings, em homenagem a Thalita. Todos os shoppings do Brasil, tá? Vamos juntar todos os estádios de futebol, em homenagem àqueles que gostam de futebol, tá? Vamos juntar todas as igrejas, tá? Católicas, evangélicas, tá? Mal, eu arrisco a dizer que o público que frequentou esses 3 lugares não passa próximo do público que frequentará hoje escolas. Certo. No dia de hoje, sairão de suas casas quase 40 milhões de crianças, jovens e adultos para frequentarem escolas. Então, quando eu saio do micro e vou para o macro, veja bem, eu estou falando de gente que vai para escolas em Borba, no Rio Madeira, de gente que vai para Barcelos, a 200 quilômetros subindo o rio, não Madeira, mas no caso Negro, no Maranhão, aqui em Goiás. Então, vamos lá, nós depositamos nessa instituição, né, e 30% do território nacional não há escolas privadas, 30%, nós depositamos nessa instituição isso, tá? E aí, por que eles aparecem muito? O professor aparece na pesquisa. Porque o Brasil tem nada mais, nada menos, que na ativa, quase 2,5 milhões de professores. E desse total... Isso, pode dizer. Isso mesmo. Aqui não, aqui no alto à direita, tá nesse verde mais claro, tá lá, 1.871 mulheres, 74%, né, mulheres. Isso coloca várias questões para discutir. Primeiro, se eu projetasse um mapa aqui do salário dos professores por gênero, por município, você ia observar a importância que o magistério, especialmente básico e feminino, tem nas cidades. Ou seja, ele tem o poder do consumo na cidade, ele é forte na economia. Aqui as pessoas sabem disso, um programa diverso. Certamente tem uma professora que é a rima de família, tem outra, etc. e tal. E, sendo feminino, não é por acaso que as ocorrências
mais visíveis pela mídia de agressão a professoras são de mulheres. São de mulheres. Então, assim, então nós temos essas professoras cuidam de 47 milhões de alunos no Brasil. Né? Veja, 47 milhões. Sim. Isso é 25% da população, né? 47 milhões, isso é metade da população ativa. Não é? Se você coloca nos 47 milhões, os 3 milhões de professores, coloca um responsável, Mauro, você tem mais da metade da população brasileira envolvida diariamente na escola, e mais do que isso, na escola pública. Por isso que o debate da escola pública, ele é muito mais que curricular. O Anísio Teixeira falava que lá antigamente, que a escola era alguma coisa como o front da democracia. Né? Lá antigamente, né? Anísio Teixeira, menos conhecido, claro, que Paulo Freire, etc, etc. Morte muito estranha também, todo mundo, né? Então, Mauro, esse momento, por isso que a escola está em xeque, né? A escola está em xeque por isso. Não é só uma luta curricular, é uma luta de uma visão estratégica do país. Vamos lembrar, só para recordar, que são algo pitoresco, histórico, que o neoliberalismo não prescinde das leis. Isso é um equívoco. Né? Vocês também têm entrevistados aí os italianos aqui, né? E eu leio muito Maurício Lazarato, que é um autor excepcional italiano, né? E ele não prescinde das leis, ele precisa da lei para justificar. Então, por exemplo, vamos voltar no Império, né? Em 35, lá no Império, 835, uma das primeiras leis de instrução no Brasil dizia que pessoas com moléstias não poderiam frequentar escolas. E o segundo artigo dela, que além de pessoas com moléstias, negros, independente da condição de escravos ou não poderiam frequentar escolas. Então, a gente precisa da lei. Então, a gente tem uma luta que é institucional, o Cidade fala isso também, é um autor. Eu não sou especialista em educação, é porque a gente tem projetos sobre presença do Estado no território, Mauro. Então, eu vejo isso, tá? Mas eu não sou especialista. Então, a nossa luta é essa. E, a par disso, é o processo de precarização dos professores, de adoecimento, que, inclusive, depois eu quero fazer um convite para a Flávia Albuquerque. É a Flávia, né? Se ela poderia até fazer um texto para a gente com os dados sobre adoecimento. Tá? Porque isso legal. É muito perigoso. Então, a gente depois tem que conversar mais sobre o papel dos professores. Por isso, não posso depositar. O Brasil tem uma coisa muito bacana, que o governo Bolsonaro não conseguiu destruir, tá? Que é que o Brasil lida relativamente bem com a produção de dados na escala municipal. Então, quando você pega o censo escolar, por exemplo, você tem dados por cada escola. Então, a gente tem o tempo médio que as pessoas passam em uma escola que não seja integral ou uma escola... e o tempo médio de uma escola integral, às vezes, chega a 7 horas. Não. Passa a maioria do tempo na escola. E se o governo quisesse lidar com o desemprego de uma outra maneira, não a partir do dado, negando a realidade, ele investiria em escola de tempo integral. Eu não estou dizendo que seria a solução, mas eu tiro esse garoto do mercado, tiro ele desses programas como Jovem Aprendiz, etc, etc, e jogo ele para a escola. Eu retardo a entrada dele no mercado de trabalho. Eu deixo ele mais feliz, sabe? Eu melhoro os salários lá na ponta. Quer dizer, numa boa sociedade a gente faria isso. Eu vou reduzir a jornada de trabalho e ampliar o tempo na escola. Mas para fazer isso eu tenho que ter condições adequadas, começando pelos professores. Assim, eu não quero achar que discutir educação não é questão de polícia. Infelizmente, está virando isso. Né, ver um professor, é um colega meu, né, um colega nosso. Aqui, Mauro, infelizmente, o Manhã Brasil não existia ainda. Né, mas aqui em Goiás, uma professora com uma criança de colo fez uma pergunta em uma live e foi demitida.
Nossa Senhora. Numa live. Depois você procuram isso aí, vocês vão ver. O observatório entrou na briga, muita gente entrou, depois o sindicato tentou entrar, entrou também. Mas é duro. Ela foi demitida. Porque ela perguntava se o atestado dela valia, Mauro, para a secretária de Educação, e foi despedida ao vivo. Ah, é? Demitida ao vivo? Nossa. É triste. Mais um fato. O Guga Boavida e família Cachorrão diz: operadora de caixa de supermercado usa fraldão geriátrico quando está de piriri, menstruada, etc. São muito exploradas e assediadas, trabalham em estresse direto. Mauro, eu recebi um relato disso, exatamente disso, viu, ao vivo, de uma operadora de caixa dizendo isso, que ela vira para o cliente e diz, olha, eu estou assim, eu tenho que ir ao banheiro. Diz que o cliente, inclusive, ficou muito constrangido, porque o cliente muitas vezes nem sabe o que está correndo. Desculpa, elas têm ordem de sorrir o tempo todo, o cliente nem se dá conta muitas vezes, né? Aí começa a outra parte da estratégia que a gente tem que identificar. Falta mão de obra. Está faltando. Né? Então, achar que essas manchetes... Você trabalhou com... Você é jornalista, assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas você sabe melhor do que ninguém que essas notícias vêm em cadeia, né, mano? Elas são pensadas em cadeia. Então, por isso, um jornal de Goiânia, com de São Paulo, com do Nordeste. Não, ou seja, todos começam a dizer que está faltando, ou seja, um problema do jovem, que não quer estudar, agride os professores e não quer trabalhar. Então, o que sobra para ele, a gente sabe o que é. Então, há todo um processo, né? E que se não fosse as redes sociais, com essa ideia de realmente visibilizar a tremenda exploração, a gente estava acreditando nisso. Então, olha, açaí. Então, tem notícias, Mauro, que está assim, tal grande empreendimento não vai para essa cidade porque não tem mão de obra. Eles não param para pensar por que não vai, porque não tem recurso. Nós podíamos, não, vou pagar um salário melhor e vou né? E, ao mesmo tempo, alguns, Mauro, já estão dizendo que estão contratando na escala 5x2. Uhum. E isso a gente tem que começar a pensar por isso. A 5x2 não está em questão. Não. Eu, como acadêmico, um partido político, não tem como fazer conciliação de agenda. Se o sindicato, movido pelo pragmatismo, que uma hora chega um pragmatismo, ele tem lá na frente, mas nós não temos isso. A 5x2, aí eles já estão anunciando, McDonald's, contrato 5x2. Caramba, mas aí depois faz contrato intermitente, que é outra, entendeu? Então, a nossa jogada não é a 5x2. O relatório do observatório fala com toda clareza, não é a 5x2. Entendeu? Nós temos que lutar por um outro tipo de jornada de trabalho e de relação. Porque, senão, a direita captura essa agenda, o governo vai começar a falar em 5x2, e o termômetro dessa luta se dá agora no dia 1º. Vamos ver quem vai para a rua e quem vai pedir fim, quem vai pedir 5x2 e quem vai pedir 4. Sim. Ok. A Lu Souza Cruz, tia Lu. Fui empregada doméstica com 13 anos de idade. Com 15, comecei a trabalhar como caixa de mercado. Só eu sei o que passei lá e com minha família disfuncional. Degradação da saúde mental e física irreversíveis foi tema nosso aqui, inclusive, tanto com a Flávia Albuquerque quanto com a professora Dani Nunes. Né? Ontem, com a Dani Nunes, falando especificamente dessa série Adolescência. Realmente, você tem um processo de degradação, nossa, brutal, brutal. A questão dos empregados domésticos, Mauro, a gente tem também resposta, sabe? Agora, eles merecem também um outro tipo, que já foi chamado país dos serviçais, né? Você pensa assim, eu arrisco-me a dizer, Mauro, que só uma lei aqui, contemporaneamente, provocou tanto escárnio da classe média, das elites brasileiras, como 6x1. Foi a lei das domésticas. Sim.
Essa, sim, essa causou arrepios, não foi? Porque, do ponto de vista, eu costumo conversar com os alunos, do ponto de vista do capitalismo moderno, sem que moderno signifique bom, legal ou humano, mas o que, que a gente faz? O Mauro vende a hora de trabalho dele, vende a força de trabalho dele, o Maxwell e eu. E um servente pedreiro. E eu vou embora para casa, tá? Tem todos os problemas do mundo, as diferenças, sim. Agora, o trabalho doméstico você não vende a força de trabalho, você vende o corpo. A pessoa se dá o direito de te colocar em um quarto, você fica o tempo todo, fora o histórico de violência, você vende o corpo, né? Então, isso é escravocrata até falar chega. E ainda bem que tem essa lei, mas quase a metade ainda é informal. Pra você ter uma ideia. Aí nós chegamos ao adoecimento, Mauro, 822 atestados, ok? Se você multiplicar por 12, e com uma média de 2, você tem pelo menos 19 mil dias de atestado durante o ano, se você fizer uma média, só nessa pequena amostra, entendeu? E os atrasos. Então, é assustador o que está ocorrendo. É assustador o nível de adoecimento, e isso bate com aquele dado que foi divulgado pelo INSS, né, Mauro? Que fez Sim. muito barulho, né? Que é do total de auxílios do INSS por incapacidade relacionada a questões mentais. Sim, sim. Não é? Esse dado, nós pedimos ele no portal da transparência. Eu quero esse dado, ver se eles conseguem, por município e por CID e setor, sabe? Sim. Porque não dá outra. Você tem a educação e depois você tem o setor varejista. Sim. Não Agora, você tem um cenário de 2 milhões de requerimentos de benefício da Previdência e perícia médica engarrafados lá no INSS, né? Então, você imagina o que está acontecendo, né? Porque eles exigem perícia médica e aí não faz a perícia médica porque está na fila, a fila é enorme, mais de 2 milhões, promessa de campanha do presidente Lula era acabar com a fila do INSS. Não só não acabou, como ela está chegando perto do recorde do Bolsonaro, que foi 2 milhões e 400. Paulo, esse problema que vocês estão levantando aqui, e assim, novamente, eu não sou economista, mas do ponto de vista da saída imaginado pelo governo, pelo que alinha-se, não há outra saída senão uma nova reforma da Previdência. Uhum. Só que tem um problema. Reformar o que na Previdência? Sim. Não há mais o que reformar. Se você pega a curva da Previdência, depois eu vou gerar umas tabelas e vou te mandar para você, de vez em quando, ilustrar aí. A evolução, Legal. Por exemplo, eu vou te dizer mais ou menos quantas pessoas na Previdência no Brasil hoje, por exemplo, ganham mais de 5 salários mínimos, tá? 6 salários mínimos. É uns 10 mil, 15 mil pessoas. Nossa. Sim? É pouquinho, Mauro. Eu vou fazer essa pirâmide. Porque foi achatando tanto, Mauro. 85%, alguma coisa assim, vai ganhar até um salário mínimo e meio, 2. Ok? E aí, assim, a Previdência corre em longos passos para se transformar em um piso, que é o piso do salário mínimo. Não é? Perfeito. Por que o salário mínimo congela? O governo não quer explicar isso. Ele não está congelando só por conta do salário mínimo. O governo federal paga pouco salário mínimo para 1 milhão de servidores que tem do governo federal. Paga pouco. O problema é a Previdência. São 39 milhões de benefícios mensais. Entendeu? Esse é o problema. E aí, cada R$1 que ele quer tirar, ele vai tirar dali. Por isso, a tentativa de desvincular o BPC, que é um dos maiores escândalos da República Brasileira. Então, o que ele vai fazer? Ele não tem como. No governo federal, ele também tem muita pouca margem. Por quê? Porque ele já criou a FUNPRESP.
né? Então, por exemplo, a minha geração, eu não tenho aposentadoria integral, nem paridade, que é aquilo. Isso não existe mais no governo. Então, assim, quem entra hoje, entra com FUNPRESP. Você tem INSS, basicamente, mais uma previdência complementar, ok? Então, você tem uma mistura do que é o INSS com o que é no Chile, ok? Vamos lembrar que no Chile, quando eles fazem a chamada AFPs, chamadas administradores de fundo de pensão, lá no Chile, Mauro, eu fui uma vez lá, e naquele momento tenso, e eles tinham pichado nos muros assim, Mauro, AFP. Aí eles escreviam assim, aqui se fabricam pobres. Inclusive tem um livro chamado aqui sobre pobres. E só para encerrar isso, o interessante na discussão da Previdência no Chile é que quando ela chega na mesa do Pinochet, isso tem livro sobre isso, hein? O Pinochet fala, essa reforma é ótima, menos para os militares. Os militares não entram nos AFPs. Sim. Entendeu? E o Sim, AFP claro. lá era pior do que... Então, assim, o INSS, com todos os limites que a gente tem, desde que não se analisa historicamente, do que é um regime solidário, para as pessoas entenderem aqui, eu não sei se o público às vezes tem uma... Né? Vamos lá, o que é um regime solidário? É mais ou menos o seguinte, eu estou trabalhando e a minha contribuição ajuda a pagar a contribuição do Mauro, que já se aposentou. E aí o jovem que está atrás de mim, né, vai pagar a minha quando eu me aposentar. Isso é um regime solidário. E ele também é tripartite. O que significa? O Mauro paga, o Jones paga e o Estado paga. O Jones como empregador, o canal Mãe Badalhoca como empregador, isso é tripartite. Sim. É esse modelo que está acabando. Tá? E é esse modelo, Mauro, que está adoecendo as pessoas. É a ausência de uma segurança. Simples assim. Entendeu? Bom, aí o absenteísmo é um nome bonito para ausência, né? É um nome muito bonito, então 800 atestados, 1.530 dias. Isso numa amostra pequena, né? Então, o varejo tem razão por estar preocupado mesmo. Tem razão. Ele tem razão de criticar o Bolsa Família, ele tem razão de criticar o BPC, porque na lógica dele, não tem mais mão de obra para ele explorar. Tá? Simplesmente não tem. É a expressão mais exata do moinho satânico, que é uma expressão do Polanyi, né? Que é ótimo. É um moinho satânico. Então, os jovens estão... Aí só eu acho que repetiu, Mauro. Né? Desculpa. Ela repetiu, mas o erro foi meu. Né? Aí tem, então... Essa aí, Mauro, eu trouxe que é do INSS, tá? Ó, legal. Trouxe transtornos mentais, tá? Transtornos afetivos, transtornos depressivos, episódios depressivos. Olha, total de concessões de CID identificada com essa matriz, 1.400.000. Sim. Tem que agora saber de quais os setores, porque isso existe, não é? Uhum. E o que as pessoas têm que entender também, e essa é a luta, é quem paga por isso. Quem paga por isso, primeiro, é o trabalhador, porque o adoecimento não é mimimi, é adoecimento. Então, quem paga primeiro é o trabalhador. Segundo, quem paga é o Estado. São os regimes previdenciários. Que é uma luta histórica isso, viu, Mauro? A gente vai... Essa luta está lá desde a República, de quando as pessoas... O Brasil começa as manufaturas, as pessoas têm que cuidar dos operários. Essa luta foi uma luta da Alemanha, essa luta, né? Então, se isso não é motivo de uma declaração nacional do presidente ou do ministro da Saúde, nas suas redes sociais, né? Dele eu não tenho esperança nenhuma, da Nilza eu teria, para conversar com o trabalhador que está adoecido. E quem é esse trabalhador, Mauro? Esse trabalhador também, Mauro, é o que vai na escola, adoecido, reclamar do filho. Sim. E que tensiona com o professor. É simplesmente isso, Mauro. Não tem outro.
Né? Aí, os alvos, né, Mauro, nós fizemos aqui, foi alvo de observações constrangedoras, olha, com frequência eles são alvo de observação constrangedora, alvo de comportamento por fornecedores, sabe? Assim, ele tem razão de não estar feliz, Mauro, esse trabalhador. A gente acaba o final do dia, eu pelo menos falo por mim, você, imagino, a gente, poxa, acaba o final do dia, tranquilo, vai fazer um exercício, alguma coisa, dorme bem, com muito trabalho, mais alegre, mas nós não fomos ameaçados, não fomos intimidados, sabe? Os nossos direitos não foram retirados no varejo. Né? Então, aí, o dado que mais impressiona é cumprir carga horária acima do contratado, fica mais um pouquinho, é o famoso fica mais um pouquinho. Fecha a loja hoje, né? Fecha a loja hoje, depois a gente vê. E tarefa fora do contratado. Uhum. Né? A flexibilidade desse trabalhador. Vai ser operador de caixa, vai ser fiscal disso, vai ser vigilante, vai ser tudo. Por exemplo, frentistas, isso é clássico no frentistas. Né? Então, este foi o que nós encontramos. Né? Por isso, Mauro, não há segredo. Por isso, 92% das pessoas que responderam as questões são favoráveis ao final da escala 6x1. Entre esses 92%, tem eleitores filiados ao PT, ao PL, ao moribundo PSDB, à União Brasil. Por isso, essa é uma causa que essa é uma causa que está muito fácil de entender. Essa causa, mal. E eu acho que o União Brasil, entre outros poucos canais, levaram isso, né? No final, eu coloquei uma citação aí que ela bate muito, né, Mauro? Eu gosto muito do Engels, sabe? Eu acho que ele é formidável. E cada vez que eu leio, né, esse livro dele, eu penso, poxa, a gente está no século XIX, né? Então, ele fala assim, olha, ele tem que estar na fábrica às 5h30 da manhã. Se chega 1 minuto atrasado, é multado. Se chega 10 minutos atrasados, não pode entrar até a hora do café da manhã. E assim perde 1/4 do seu salário diário. Se bem que apenas se tem exaltado 2h30. Come, bebe, dorme quando mandam. Só lhe concedem tempo estritamente necessário para a satisfação das suas necessidades mais prementes. O industrial não se interessa em saber se sua casa fica meia hora ou a 1 hora da fábrica. O sino tirânico tira-o da cama, arranca-o do café da manhã e do almoço. Né? O Engels falava, nesse período, no período das grandes revoluções, né, que a greve, e ele falava isso também sobre os Estados Unidos, que a greve era uma escola de guerra, mano. Uhum. Para encerrar, eu queria só fazer referência àquele rapaz, moto de entregador por aplicativos, o Nicolas, que você entrevistou. Uhum. Aquilo é o que o Engels fala. A greve é uma escola de guerra para o operário. Porque na greve ele se politiza. E se você pega o discurso dele, é um discurso tão sofisticado, tão elaborado. Ele deu uma aula para a gente. Então, nesse momento, entregadores por aplicativo, imagina, Mauro, se a gente consegue reduzir essa jornada com aumento de salário. O que vai ocorrer? O entregador por aplicativo sai e vai para a CLT. Uhum. O que ocorre com lá? Aumenta o salário. O que vai ocorrer na escola? A escola melhora, porque o trabalhador vai trabalhar menos. O que ocorre com a universidade? Ela não vai precisar concorrer com os custos das universidades privadas, que fazem AD a R$100, que não dá o vale de transporte que o menino coloca para ir para o Samambaia aqui, que é o UFG. Ou seja, muda tudo. Portanto, é uma luta unificada, que eu acho que nós já ganhamos essa luta, já colocamos ela no debate. E Mauro, então eu quero agradecer você aí, não sei como é. Bom, eu que quero. Acho que hoje foi bom, porque a gente conseguiu fazer com calma, né? Foi ótimo, ótimo.
Perfeito, gostei muito. Vamos, sabe, vamos para frente. É bom saber que o seu público, por exemplo, é o público 6x1, né? Não podia ser diferente. É o público do trabalhador, é o público do chavoso da USP, não é? Quer dizer, quanto que a gente teria, né? Eu vi um relato, né, do Jones Manuel, eu acho que é um dos vídeos mais... Eu não conheço o Jones, né? Nunca troquei uma palavra com ele, mas, assim, tem um relato dele, Mauro, que eu acho que é o melhor vídeo que ele publicou, que ele falou, né? E sem drama, sem dramatização, sem nada. É um vídeo que ele fala que ele olhou a foto dos amigos dele, não é? Tá lembrado? E que ele olha e fala assim, desses, quantos estão vivos? Exato. Não é? A pergunta é por que ele escapou? Ele não escapou por causa do trabalho, ele escapou por causa da escola, não é? Então, eu acho que a gente tem um debate muito mais amplo aqui, e eu queria agradecer, de fato, a agenda, a liberdade, viu? Porque eu acho que essa aqui é a maior universidade que tem no Brasil, é o único lugar que a gente pode discutir. É verdade. Que lugar que você escuta Denise? Marangoni? Que lugar? Por 1 hora. Que lugar que uma pessoa da periferia, que no meu caso, fala 1 hora? Nenhum. Então é isso. E aí convidar todo mundo, continua a pesquisa. Depois da última apresentação de quarta-feira, nós tivemos mais de 200 respostas. Uau! Legal. Tudo mais Brasil. E quando o dashboard estiver pronto, eu vou enviar para o Mauro, para ele olhar e conversar até, às vezes, com o pessoal do sindicato. Não, e esse tema, né, professor, todo recorte que você quiser fazer, você volta aqui para contar para nós. Fundamental. Não, nós vamos, porque nós temos um projeto, Mauro, só para encerrar, que a gente está em execução, chama-se o Estado Empreendedor. A gente pega o conceito da Mazzucato, que está relacionado à APID, e a gente desloca isso para a área dos serviços. Né? Então, a gente está mapeando, por exemplo, educação e saúde no Brasil inteiro. Quer dizer, por que que em 30% dos municípios brasileiros e em 27% não existe saúde privada e nem educação pública, nem educação privada? Quer dizer, o Estado construiu tecnologias de empreendimento, competências, que permitiu que ele atendesse uma infinidade, né, a educação de jovens e adultos, escolas indígenas, que ocorreu no Pará agora. A iniciativa privada não vai lá, então a gente está preocupado em identificar os buracos da iniciativa privada para dizer o seguinte, olha, esse mercado não é tão competente quanto vocês dizem, sabe? Quem é que vai dar escola? Quem é que vai universalizar a gratuidade? E a gente tem uma cartografia muito legal, e aí, no final do ano, isso deve estar pronto, e a gente vai conversando aí, qualquer coisa, tá bom? Legal. Combinado, tá marcadíssimo, marcadíssimo. Tua presença aqui é sempre muito bem-vinda, Tadeu. Obrigado mesmo, viu? Eu agradeço. Grande abraço, bom fim de semana para ti. Abraço para todo o pessoal do Observatório, essa galera boa aí. Obrigado, nos merecem. Tchau, tchau, Mauro. Até mais.